Obrigado, pastor Marcos. Bom dia, igreja. É bom a gente estar aqui novamente, não? Ainda celebrando mais um ano de existência, quase mais um ano de existência da Bíblia. Se escapulir falar igreja tal, me perdoe, tá? São 5 anos já, às vezes lá eu digo PIB, eu fui, não, gente, igreja tal. Acontece, né? Mas estamos aqui com esse grupo de ser o portador do recado de Deus ao coração da igreja. O bom que a renovado, casadinho da Silva. Então, com essa responsabilidade de ser o porta-voz, de trazer o recado de Deus ao coração da igreja, e isso é o intuito. E aqui estamos mais uma vez esta manhã com essa responsabilidade. Nós falamos ontem à noite, quem é que manda em mim? Eu creio que você tenha trazido à sua memória o que é que manda em você. É a palavra de Deus, o Deus da palavra. E essa palavra não pode ser uma palavra que seja interpretada de maneira inconveniente ou de maneira que convém. Mas essa palavra, ela precisa ser considerada, porque não são palavras que toda palavra dada, entregue por Deus, a princípio ao seu povo de Israel, e que se estendeu a nós também, não pode ser parte dela, tem que ser toda ela. Nós vimos isso ontem. Nós vimos que nós temos que ser mandados por esta palavra ao ponto de atentar para esta palavra que nos manda a amar o Deus da palavra. Nós vimos isso aqui. E que na medida que amamos a esse Deus da palavra, nós aprendemos a amar aqueles que estão adiante de nós, independentemente de quem seja. Porque se eu não tenho essa percepção, se eu não absorver estas palavras dadas por Deus, esses mandamentos, esses decretos, esses estatutos, eu vou agir egoisticamente, porque o pecado produziu isso em nós. O pecado arruinou as relações. Gênesis 3, Gênesis 4. O restante é só história que se repete. Por que você está com entreveros com algumas pessoas a qual você convive? Não é por causa da outra pessoa, é por você mesmo. E você é egoísta. Você vive para si mesmo. Essa é a grande verdade. Não, pastor, eu sou uma boa pessoa. Não, você é ruim, cara. Desculpa, mas você não vale nada. Acho que aquela música, você não vale nada, é verdadeira. Por que de fato não é? A gente se acha. A gente se acha. A gente olha no espelho, a gente fica se admirando, se achando. E a gente passa a viver intensamente para satisfazer esse coração idólatra, esse coração egoísta, que faz a gente dar de ombros quando somos advertidos por Deus em relação ao nosso coração. E quando Ele nos adverte, olha, o pecado está diante de você, cara. Você tem que se cuidar, porque senão você vai cair, porque senão você vai se prostrar diante desse pecado. E diariamente nós nos prostramos diante desse pecado. Então, gente, a coisa é muito séria. A gente tem que considerar esse Deus da palavra.
e a sua palavra, para que as coisas caminhem bem, para que as coisas fluem bem na minha casa, no meu entorno, para que eu saiba lidar até mesmo com os intempéries da vida, porque senão eu vou agir à força do meu braço. O que Tiago está ecoando na sua epístola: não sejam meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Isso reverbera ainda nos dias de hoje e vai ecoar até a volta de Cristo Jesus, porque nós somos assim. Nós atentamos para o nosso coração e não atentamos para a palavra. Essa é a grande verdade. Eu e você somos assim. E eu e você precisamos ser lembrados disso todo dia. Então hoje, pela manhã, nós vamos tratar de como falo. Quais são as palavras que saem da minha boca? Elas são palavras que edificam? Elas são palavras que... Eu tenho 9 horas, né? Não 9 horas. É 10 horas. Só para me ligar aqui. Porque como Joyce, isso aqui ela é o meu cronômetro, né? Não é assim, Matheus? Minha esposa sempre é o cronômetro. A gente entende todas as... Mas vou para não estar aqui, então precisa colocar, né? Mas olha só. Então, é algo muito sério. Aquilo que eu digo em palavras. E eu entendo que este salmo nos ajuda quanto a isso. Eu creio que o verso-chave desta poesia de Davi é exatamente o último verso. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Essa é a tua oração todos os dias da manhã. Você já acorda sobressaltado para dar conta da sua agenda. Você abriu a Bíblia aí, Salmo 19? Eu falei o texto, né? Salmo 19, gente! Salmo 19. É daí que eu gostaria a palavra. Há 2 citações feitas por 2 senhores já falecidos acerca deste salmo. Um é do filósofo Immanuel Kant, que diz assim a respeito deste salmo: 2 coisas enchem a mente de admiração e de espanto, renovados e cada vez maiores, à medida que se refletem sobre elas com mais frequência e seriedade, que são o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. C.S. Lewis vai dizer o seguinte a respeito deste salmo: considero este salmo o maior poema do livro de Salmos, com algumas das mais maravilhosas palavras de um cântico de todo o mundo, porque ele é uma exaltação ao Deus da palavra, assim como o Salmo 119, que é uma exaltação à palavra, não a palavra em si somente, mas ao Deus da palavra. Vamos ver. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar, noite após noite, eles nos tornam conhecidos.
não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como um noivo depois do casamento. Abre-se como o valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem, então serei inculpável e inocente de grande pecado. Vamos repetir juntos esse trecho último, esse verso último. E as Deus, por favor, desvenda os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Tua palavra e que esta palavra se aplique aos nossos corações na manhã deste dia. Por favor, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. É interessante que quando nós lemos este salmo numa tacada, parece que Davi está falando de duas coisas distintas aqui. Ele começa falando da criação, ele dá uma exaltação ao sol, e aqui é interessante porque os antigos adoravam ao sol, prostravam-se diante do sol, e aqui ele está colocando o sol como um elemento que adora ao Deus Criador, que exalta o Criador, todas as manhãs. E de repente, Davi começa a falar da lei, da palavra. Parece que ele muda de assunto, mas não, está se tratando da mesma coisa, está destacando e revelando aqui o Criador, o Deus, aquele que é digno de ser adorado, aquele que precisamos proferir palavras de gratidão, de exaltação, de adoração. Aqui trata-se da revelação geral e da revelação específica de Deus. A revelação geral que se dá por meio da criação, da mão criadora de Deus, que vai revelar, vai mostrar o Deus por trás de todas as coisas. E a revelação específica que se dá através da palavra, que revela o Deus encarnado, que aponta para o Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Então, ele não está tratando aqui de assuntos desconectados, está extremamente ligados, conectados. E eu quero dar 3 destaques a este texto de maneira objetiva. Eu vou tentar fazer assim. Os versículos de 1 ao 6 falam do Deus Criador do mundo diante de nós. Poderíamos dizer, nesse primeiro bloco, criação, para que fique retido aí na sua mente. A segunda parte que estrutura essa passagem é o Deus instrutor, é a palavra diante de nós.
Então, poderíamos dividir esses versos de 7 a 11 como instruções. E os versículos restantes, de 12 a 14, o Deus Redentor, o testemunho dentro de nós, a redenção dentro de nós. Então vamos ver isso, vamos observar isso. Os versículos de 1 a 6, então, o mundo diante de nós. Davi, aqui, como eu disse, dá ênfase ao astro-rei, o sol, para enaltecer o nosso Deus. Mas nós sabemos muito bem que há enormes variedades de espécies, de aves, de mamíferos, de vegetações, de fungos, de bactérias, infinitas, que só é possível diante de uma mão criadora. Não é algo, uma obra de casualidade, de algo que vai se evoluindo. Não! Há uma mão por trás disso. O Deus que está criando todas as coisas e criou de maneira variada. E logo então, esse universo tão complexo requer uma mão criadora, sustentadora. Por mais que a ciência avance e tente dar outras explicações para a criação, e por mais que digam, vários deles, até mesmo os cientistas ateus, eles chegam ao entendimento e à compreensão de que tem uma mão por trás disso. Eles não dão o braço a torcer que seja o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. Mas muitos deles entendem isso. Quando se aprofundam em conhecer este universo, conhecer esta criação, se rendem de que existe uma mão por trás disso. Criadora, sustentadora, capaz de fazer qualquer coisa, que sabe todas as coisas e que pode estar presente em toda parte. O fato é que essa criação revela diuturnamente a grandeza, a majestade e a glória do Criador. Então é isso que o verso 2 diz para a gente. Dia após dia, eles continuam a falar. Toda a criação é um livro sem palavras. A criação é um livro sem palavras, que falam, que revelam, que exibe, que aponta para o Criador, para Deus. A sua pregação, no verso 4, tanto o verso 3 quanto o verso 4, não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Talvez a gente consiga escutar as ondas do mar, não é verdade? Onde que, de uma forma talvez explicável ou não, esse mar chega até uma certa altura e para e volta. E a gente ouve o barulho das ondas. E a gente ouve o som do vento. E todas as coisas bem conectadas, bem ligadas, bem sincronizadas. E nos faz pensar novamente que não é possível que tudo isso funcione de uma maneira sem uma orquestração, sem alguém que está por trás disto. E aqui o Davi está dizendo que a própria natureza vai apontar para este Criador, mostrando às pessoas, mostrando aos homens, mostrando à humanidade a beleza deste Criador, do nosso Deus. A sua pregação é proclamada silenciosa,
e universalmente, glória a Deus. Nesse sentido, o povo de Israel, assim também como qualquer outro povo de todos os tempos, não pode dizer nunca ter ouvido falar do Senhor nosso Deus. Isso significa o quê? Porque o verso 4 diz isso. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, até aqueles lugares mais escondidos. Essa revelação geral de Deus chegou até essas pessoas. É interessante que, como eu disse ontem, nós fomos criados para adorar. Nós somos adoradores potencialmente, em potencial. E quando se descobre alguma tribo, vocês observam que essa tribo sempre está adorando alguma coisa. Por conta dessa inclinação que o ser humano tem de criar, de apontar um ídolo. Somos assim. E se observam e notam que por trás dessa orquestração, por trás dessa criação de Deus, é possível perceber e notar que é uma mão criadora, e de se render a ela, e de se submeter a este Deus. Nesse sentido, não há justificativas. Ninguém pode dizer que nunca ouviu falar de Deus, de que desconhece Deus, porque a própria natureza apresenta esse Deus diariamente. Logo, ninguém pode se justificar de nunca ter ouvido o Evangelho. O mais triste é que, embora essa mensagem é transmitida dia e noite, as pessoas ainda ignoram e rejeitam a Deus. Os querem viver como bem entendem, como Paulo descreve na sua carta, na sua epístola aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 a 23, onde relata lá que eles trocaram a verdade de Deus por mentiras. E aí a gente vê uma espiral decrescente da sociedade, da humanidade ainda presente nos dias de hoje. A pergunta que não quer calar: as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estão perdidas? Desculpe dizer, mas estão. Sim. Baseado no que está no Salmo. Agora, surge uma outra pergunta. O que você, o que eu, o que nós estamos fazendo para transmitir o Evangelho para essas pessoas? O que mais tem? O que mais eu tenho proferido no meu dia a dia? As pessoas têm percebido, as pessoas têm notado, porque a criação por si só revela e mostra e aponta ao Criador. A questão é, nós, as pessoas estão chegando ao conhecimento desse Deus através daquilo que eu falo, do meu linguajar. Essa é a pergunta. Quantas pessoas chegaram ao conhecimento desta verdade através de mim, como instrumento que sou, como portador que sou desta verdade? Ao longo desses 38 anos de existência como igreja batista evangélica nessa cidade de Itanhaém, que tem como significado pedra que canta,
Outros, evidentemente, que não, porque desconhecem e não, ou talvez mesmo não querem reconhecer este Deus. Mas eu e você precisamos ser esta voz que anuncia, que proclama, que aponta verbalmente, porque a criação mostra essa mensagem, mas silenciosamente. Nós devemos mostrar, apontar e dizer, falando. Mas há uma forma. A palavra foi posta diante de nós, é o que nós vamos ver agora. Dando-nos as instruções. Os versículos de 7 a 11. Ao escrever sobre a criação, Davi usa a designação Elohim, fazendo alusão ao seu grande poder. Agora, ele usa a palavra Javé, Senhor. Isso porque o Deus poderoso da criação é também o Deus da revelação, o Deus pessoal, o Deus que interage com o seu povo, o Deus que se relaciona com o seu povo, e é assim que ele quer, é assim que ele deseja. Davi registra aqui 6 nomes para a palavra de Deus, e 6 ações, 6 ministérios da palavra de Deus na vida para aqueles que a recebem e lhe obedecem. Vamos ver. A primeira dela, o texto vai dizer que a lei do Senhor é o que? Mais ou menos? Meia boca? Eu ia falar Paraguai, mas não. Vamos deixar os nossos queridos em paz. Mas a lei do Senhor, ela é perfeita. Aqui trata-se de instrução, de orientação, de ensino. Contrário a qualquer livro didático já editado que precisam de correção e mudanças constantemente. Essa lei que foi dada, que foi estabelecida, ela é uma lei que serve para todos os tempos e todas as épocas. Ela é imutável. Ela não precisa de ajustes, ela não precisa de conserto. Na verdade, é ela que nos conserta, é ela que nos ajusta, é ela que nos admoesta, é ela que nos adverte, é ela que nos transforma, é ela que nos faz gente bem, é ela que nos faz gente boa, porque ela é perfeita, querido. Ela é perfeita, ela é completa. Eu estava conversando com o pastor Marcos, eu falei, ontem estávamos tomando um café cedo, e eu perguntei, aí pastor, teve reforma do estatuto, da ordem, da convenção, meu irmão, todo ano tem. É um negócio sem fim. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é de uma mente limitada. Mas o estatuto que Deus estabelece para nós, ela vai para todos os tempos. E sabe de uma forma interessante, que serve para o brasileiro, serve para o chinês, serve para o alemão, serve lá para o japonês, serve para todos. E ela é perfeita. Pense em algo perfeito. Não em você, não, você não. Pense em algo perfeito. Sua esposa, não, ela é perfeita também, mas pense em algo. Conseguiu imaginar algo perfeito, perfeito, perfeito. É além do Senhor. Nesse sentido, ela não precisa ser mudada. Agora, qual o ministério que ela exerce em nós? O texto vai dizer que ela revigora a alma. Tem a ideia aqui de restaurar. Mas também é usada no Salmo 23, verso 4, lembra? Refrigera a minha alma. No sentido de que, de reanimar, de dar nova vida, de dar novo sentido. A palavra aqui do Senhor não só tem vida, mas confere vida a todos que a recebem. Quantas vezes estamos brocochô, tristes, quase encurvados, quase prostrados, mas vem à nossa memória aquele texto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
está batida a minha alma? O que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. A gente vai se levantando, a gente vai se derretendo, a gente vai tendo uma postura. Deixa eu fazer coreografia aqui, porque ontem o negócio já foi, eu saí da medida, né? Mas a verdade é esta. Ela vai trazendo o renovo, ela vai refrigerando aquilo que esquenta a nossa cabeça, aquilo que tira o nosso, que a gente fica desgovernado. E quando essa palavra entra, queridos, a palavra de Deus, como é agradável quando um amigo chegado chega até nós, e quando estamos abatidos, esse homem ou essa mulher chega e traz uma palavra, e você fala: uau, que palavra! De um homem, de uma mulher. Nós estamos falando aqui de uma palavra de Deus, do coração de Deus para o teu coração. Palavra do Deus infinito para o ser finito como eu e você. Não é de nos renovar. Talvez Marco Aurélio, prefeito de Itaiaém, não se dirija a você e nunca venha falar com você. Fique triste não. Fique aborrecido não. Porque o Papai do Céu, Ele quer falar contigo todos os dias, por meio da sua palavra. Se anime. Talvez você esteja aqui achando-se: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, tudo que eu faço reclamam, um coitadinho. Para com isso. Papai do Céu está falando contigo. Abre o texto, vai ler a palavra de Deus, ela é perfeita e ela vai te aperfeiçoando, como eu disse. Você vai se erguendo, vai se levantando. Opa! Porque ela é a palavra de Deus, ela não é a palavra do Marco Aurélio. Está gravando não, né? Nem do Bolsonaro, nem do Lula, nem dessa turma aí. É a palavra de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, seriamente. Às vezes você fica encantado com essas palavras e diz: não sabe quem falou comigo. Marco Aurélio. Grande coisa. Tirei uma selfie com ele. Grande coisa. Tirei uma selfie com Deus todo dia, prostradão, deixando que essa palavra entune, venha forte na tua vida. Porque Ele é perfeito. Para nos tornar perfeitos. Vamos seguir, senão vai dar ruim. O testemunho do Senhor, não é isso que ele diz logo o seguinte? Cadê? Os preceitos, né? Não, está ainda no 7. Os decretos do Senhor são dignos de confiança. A ideia também do testemunho do Senhor. Aqui trata-se de que toda a Escritura é um testemunho de Deus para nós, de quem Ele é, e o que Ele diz e faz, e o que Ele quer que sejamos e façamos. O que Ele diz de si mesmo é digno, é confiável. Então, por meio desta palavra, adquirimos sabedoria. Não é isso que o texto diz? O que ela ministra em nós, nos dão sabedoria aos ingênuos, aos simples, em outras versões. Queridos, deixa aqui falar da mamãe Geraldina. Minha mãe, eu acho que é a pessoa que mais usa como ilustração, porque não sabe ler, não sabe escrever. Depois de uma certa idade ainda conseguiu arranhar alguma coisa. Mas gente, que mulher sábia. Que mulher sábia. Vai fazer 79 anos agora, mês que vem.
Não, 11 de julho, daqui a 2 meses. Criou 5 filhos. E quantas vezes a minha mãe conta pra gente das curadas que ela tirava do meu pai antes dele se converter. E meu pai era um jogador. Aquilo que ele ganhava na roça, ele perdia na banca do jogo. Outro da mulher dá um chute, vai pra lá, você. Hoje é muito assim, mas ela buscando ao Senhor a sabedoria para o que falar, como agir, como se comportar, porque a sabedoria produz exatamente isso em nós. A palavra do Senhor, ela é digna de confiança, de reconhecê-la, de absorvê-la, porque ela dá sabedoria aos simples. Quantas situações nós nos deparamos para tomar decisões, e decisões importantes, e a gente não sabe como tomar essa decisão, e a gente vai justamente na palavra e busca na palavra para agir de maneira sábia, para agir de maneira coerente, para agir de maneira que o Senhor seja glorificado, e a gente se sai bem, e a gente se sai bem não pelo intelecto, a gente se sai bem não pelo entendimento, a gente não se sai bem pelo conhecimento acadêmico, mas a gente se dá bem porque a gente acredita e crê nas orientações do Senhor para a nossa vida, mesmo que a gente estranhe no primeiro momento, mas a gente toma essa palavra, a gente absorve essa palavra porque ela é digna de confiança, e a gente vai nessa força, a gente vai nessa pegada, e quando a gente observa, a gente vê como é extraordinário. Ouvir, por exemplo, da vizinha em relação à minha mãe, quando falou das suas filhas, que estavam lá se arengando, se pegando, brigando, as 2 irmãs ficaram de roupa, não sei porquê. Ela disse assim: pode parar aí, pode parar que você tem. Dona Geraldina tem 5 filhos, eu nunca vi um barulho desse menino brigando, reclamando, xingando, você aqui se pegando, 2 meninas, tem vergonha não? Agora, isso porque minha mãe era uma mãe melhor do que a mãe dela, do que a dona Vera? Não. Porque nos criou na admoestação do Senhor e da sua palavra. A mamãe chegava para a gente e dizia: senta aí, vamos lá, lê o Salmo 23. E o Salmo 23 ela sabia de cor. E a gente, malandramente, pecador como somos, tentávamos diminuir, sintetizar. A gente se achava Jesus, né? E sintetizou os mandamentos. A gente queria sintetizar no Salmo 23. Ela não, está faltando alguma coisa aí. O Salmo 91, aquele salmo mais, né? E a gente foi crescendo assim. Agora, mamãe e papai, se liguem. Por que os pais hoje estão terceirizando seus filhos? Não estão sendo sábios na criação dos seus filhos? Talvez porque acha que o que aqui está escrito não é suficiente. Eu preciso mais conhecimento. Você precisa de uma vara. Não é essa a orientação? Mas essa vara não é para espancar o seu filho, essa vara é para limitar. Essa vara é para mostrar para o seu filho quem é que manda. Essa vara é para dizer para o seu filho: olha só, você pode vir até aqui, passar isso aqui, o bicho vai pegar. Está entendendo? Agora hoje o moleque pega a vara da fita lá, passa vergonha, passa carão. O moleque, eu quero essa mulher que me chama lá, mas eu tenho que levar caixinha, meu filho. Aí vai o pai, vai a mãe desesperada atrás do peito de chocolate, porque o moleque quer comer chocolate. Porque os moleques não podem ter frustração hoje. Cria os filhos com bibelô. Bibelô. Isso aí. Não é bipolar não. Bibelô. É, isso aí.
papai e mãe, trabalhador de montão, que vai fazer com que você haja de maneira sábia, é a palavra do Senhor, porque ela é digna de confiança. Às vezes você, como eu disse, acredita mais numa palavra de um homem, de um profissional, do que na palavra de Deus. Aí as coisas não se ajustam na tua vida, no teu casamento, na criação dos teus filhos, no teu trabalho e coisas assim. Eu preciso reduzir aqui. Deixa eu ver qual eu falo aqui. Lá no verso 8. Outro dia a gente termina. Os preceitos do Senhor são justos. Outro dia. Vamos lá. Os preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor são justos, eles são dignos, perfeitos, são dignos, são justos, são limpos. Puro, verso 9, verdadeiros, na parte 9b, e desejáveis, verso 10. Olha quantos nomes essa palavra de Deus, quantos adjetivos Davi está apresentando aqui acerca desta palavra. Que vai gerar e que vai trazer e vai dar a este que faz uso desta palavra alegria no coração, vai iluminar a vida, vai dar correção. Deixa eu tentar tornar mais claro para vocês o valor e a importância da palavra no que diz respeito à instrução. Pense numa estrada. A estrada, ela é cheia de quê? De faixas, de sinais, para que você se oriente nessa estrada, certo? Velocidade, não é assim? Tem toda uma regra de trânsito. Se você não obedecer, você vai se machucar e vai machucar outros, vai complicar outros. Não é assim? A vida nossa é exatamente desta forma. Como, por exemplo, quem anda na estrada, na parte esquerda, pode ir a uma velocidade o quê? Mais rápida, né? 100, 120, não é assim? Agora, se você for andar mais devagar, você tem que parar direito e deixar livre aqui. Você não pode andar aqui na esquerda a 60 por hora. Quem quiser que me passe, não. Tem regras. Tem regras. Aí deixa eu aplicar isso para nós no que diz respeito à palavra de Deus, para tornar claro para você. É assim a nossa vida, é nessa estrada em que Deus vai dando para nós preceitos, orientações, em que você pode mudar, você pode fazer escolhas, pode, você pode tomar atitudes, pode, decisões, pode, mas dentro dessa divisa, dentro deste padrão, dentro dessa estrada pavimentada, orientada. Você não pode pegar rotas diferentes, você tem que seguir esse padrão. É o que eu quero dizer com isso? É errado você deixar um emprego que ganhe R$2.000 para ganhar R$5.000. É errado? Sim ou não? Não. Desde que esteja dentro de um padrão bíblico.
Você já está saindo fora do padrão, você já está indo fora da estrada, fora das divisas. E isso é perigoso, isso é danoso. Isso se aplica à nossa vida. A palavra de Deus serve para isso. Talvez você esteja fora da estrada. De repente você nessa manhã está vivendo fora das divisas da palavra de Deus. E tem se machucado, tem sofrido, tem arruinado o seu casamento, tem arruinado a criação dos seus filhos, tem provocado situações dentro do seu trabalho, da comunidade, da igreja. Sabe por quê? Porque você não está dentro deste padrão que é perfeito, que é limpo, que é lindo. Volte a usar o padrão, porque ela é perfeita, ela é digna, ela é justa, ela é pura, ela é cristalina, ela é verdadeira. São as instruções do Senhor. Terceiro e último, o testemunho dentro de nós é um alimento. Olha o que diz os versículos 12 a 14. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Esta é uma pergunta que eu quero falar. Esta é uma pergunta que ecoa séculos e séculos. Ninguém é capaz de discernir os próprios erros por si mesmo, porque o homem por si mesmo ele se acha bom. O homem, a partir da queda, ele determinou o que é certo e errado para a sua vida, o bem e o mal. E hoje o que nós mais ouvimos é isto. Isso pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim. Isso pode ser mentira para você, mas não é mentira para mim. Olha o encontro do capeta. E dentro do contexto evangélico tem tido este comportamento e este pecado por conta disso, porque quer avaliar os preceitos do Senhor a partir de si mesmo, a partir deste coração enganoso, corrupto. Dá ruim, irmãos, não dá certo. Aí vem a resposta: absolve-me das faltas que me são ocultas, aquelas que eu até mesmo desconheço. Livra teu servo dos pecados intencionais, aqueles que eu sei que eu estou pecando, mas eu não estou conseguindo me render, eu não estou conseguindo confessar por causa do meu orgulho, eu não dou o braço a você. Ela que vem me pedir desculpa, ela que vem me pedir perdão, ela que errou. É assim que a Bíblia nos ensina, né? Quando a gente vem entregar a oferta, o que ele diz? Vai lá e conserte-se com aquele irmão que te feriu. Então, peraí, Senhor, eu vou ficar esperando aqui, porque ele tem que vir. Senhor, não, ele tem que vir, não pode aí, vá até ele. E a gente fica, não. Ele que venha. Terrível. Eu sei que estou errado, mas eu não estou. Eu sei o que tenho que fazer, mas eu não faço, porque eu não vou. Aí eu fico sentando na bancada de cá e ele fica sentado na bancada de lá. E eu saio por aqui e ele sai por lá, porque eu não quero ver. Que isso? Ainda bem que isso não acontece aqui. Ainda bem que isso não acontece na tua casa. Essa oração precisa ser feita todos os dias. Livra teu servo dos pecados intencionais, não permitas que me controlem, então serei inculpável e inocente de grande pecado.
E qual é a resposta para esse drama na vida dele? Este bloco que vimos anteriormente, mas que essa lei que é perfeita, que é genuína, ela não pode estar somente aqui no intelecto, ela precisa chegar ao meu coração, ela precisa dominar a minha vontade, os meus desejos, as minhas paixões, para que os meus desejos e as minhas paixões sejam coerentes com os desejos e as paixões e as vontades de Deus para a minha vida. E nesse sentido, o que acontece? Tudo que eu vou proferir, tudo que eu vou falar, serão agradáveis para mim? Não, serão agradáveis para quem? Para ti, Senhor, Redentor, no sentido de rocha e Redentor, aponta para quem? Aponta para Buda? Aponta para Maomé? Aponta para quem? Quem é o nosso Redentor? Quem é a nossa rocha fiel? Jesus Cristo. Quem nos resgatou do engano, do pecado? Jesus Cristo. E que nos firmou nele. E a sua palavra está dentro de nós, no coração, e é onde deve estar, porque se estiver só aqui, a gente vai tentando argumentar. Não, isso aqui não é isso. Isso aqui é uma questão histórica, cultural, serviu para aquela época, serve para cá. E a gente vai dando jeitinho para aquilo que não tem jeitinho. A gente vai se enganando. Querido, toma vergonha nessa cara. Para com essa bobagem. Porque senão você vai continuar proferindo aquilo que não edifica, você vai continuar proferindo aquilo que não glorifica ao Senhor. O autor de Provérbios, o sábio, vai dizer que eu sou aquilo que penso. Aquilo que o homem pensa, ele é. E aquilo então que eu penso deve ser aquilo que a palavra de Deus determina e orienta e dirige. Vamos concluir, senão a gente vai se levantar. Outro dia. Você não veio com essa não, hein? Gente, o Papai do Céu tem resposta. Ele vai dar para a gente, fiquem tranquilos. Não é charminho, não. Quem me conhece mais de perto sabe que não tem esse negócio comigo, não. Ou é sim ou não. E pronto. Olha só esse texto, para a gente concluir, pastor Marcos. Senão não tem café. Tiago 1, olha lá. A gente entender esse negócio aqui. A partir do 22, olha só. Olha só. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Ela depois de Hebreus, estou perdido ainda, né? Lá em Hebreus, lá depois de Hebreus, quase no final da Bíblia, achou? Jesus, toma conta dessa Bíblia. Vamos lá, vou voltar. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. É o que nós estamos fazendo aqui agora, ouvindo a palavra. E não é a palavra que eu poderia, é a palavra de Deus. Eu sou somente pouco dele. Pela misericórdia e graça dele. Yes! Se isso não chegar no teu coração, se não chegar aos seus pés, de maneira que você ande na direção desta palavra, você vai ser simplesmente o quê? Agora, olha só o que mais ele vai falar a respeito dessa palavra. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Não se deixe enganar. Não se iluda. Ouça e pratique. Ouça e viva. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho
vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que? Olha que coisa boa. Como é que eu interpreto isso aqui? Porque o espelho hoje não tem como, né? Não tem. O espelho de hoje não é o espelho daquela época. O espelho daquela época era de bronze. Olhava o negócio meio não tão nítido. Logo, Paulo pode dizer que perdia a ideia daquela imagem. Hoje você vai no espelho e você olha, é nítido, não é verdade? É aquilo ali mesmo. A figura é aquela, não adianta. Não adianta disfarce. Mas olha só que interessante, do que tange. E como Paulo está dizendo, Tiago está dizendo, observarem o que? Atentamente. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antigamente nós tínhamos um mapa, né? Nós tínhamos um mapa, nós íamos para viagem, nós carregávamos um mapa, lembra disso? Pastor Marcos? Os mais antigos sabem isso. Do Marcos para cima. Do Marcos para baixo não era GPS. E carregava aquela. Tá vendo os antigos? Os novos não sabem nem o que é isso. Isso é pré-histórico, gente. Mas olha só, a gente se guiava naquele mapa. Atentamente. Mas é interessante que a gente usava aquele mapa ali uma vez, duas vezes, já era suficiente, a gente já ia chegar em outras ocasiões. Porque a gente ficava tão ligado, tão atento, não só ao mapa, mas por onde a gente passava e tal. Aqui tem um poste, aqui tem não sei mais o que, aqui tem um mercado, aqui tem isso, daquilo. Chegou, matou, charada, vai agora sem mapa. Mas com esse negócio de GPS, vou te falar uma coisa, gente. Primeiro que você está lá e você fica olhando para o GPS, você olha para a vira, aí você já passou. Isso acontece comigo? Aí como é que vai o nome? Recalculando. E aí se você não fizer uso desse GPS para uma coisa que você não sabe chegar. Você não sabe chegar. Aí você vai precisar sempre colocar esse GPS. Eu penso que a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. A gente não olha para a palavra de Deus atentamente, detalhadamente, ao ponto de permitir que essa palavra se incorpore e tome conta da nossa vida, e que já faça efeito. E parece-me que pessoas olham para a palavra, leem a palavra, daqui a pouco esquecem dela. Não sabe o que ela diz, não sabe o contexto que aquela palavra está sendo dita e falada, porque não olha para ela atentamente. Olha circunstancialmente, quando as coisas estão apuradas, enfim. E aí, aquilo que vai ser dito, aquilo que vai ser falado, não condiz com o Deus da palavra, com as suas instruções, com as suas orientações. Queridos, você tem em suas mãos a palavra que não é a palavra de um homem qualquer, é a palavra de Deus, do Deus da palavra. E Deus quer que essa palavra esteja no teu coração. Se ela não chega no teu coração, você vai continuar a proferir mentiras, fofoca, disse-me-disse, intriga, partidos dentro da igreja e toda espécie de carnalidade. Porque essa palavra está no coração. Concluo fazendo um coro com o salmista. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
nem em palavras, nem em atitudes. Que Deus nos abençoe.